Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou quem? Ruana Labres. E nós estamos aonde? No canal Minha Mãe Tem Alzheimer, correto? E eu quero hoje estar falando com vocês com uma profissional, doutora Lilian Vieira de Paula. Ela é especialista em DTM. Nossa, DTM, o que é isso? Disfunção temporomandibular, tudo escrito junto, ok? E ela vai estar conversando com a gente, porque ela também é especialista em prótese dentária e professora na PUC Minas. E antes de mais nada, eu quero agradecer a indicação dela para essa live, que veio através da Renata Evangelista, da Rosilene Evangelista, que é a ADM do nosso grupo do WhatsApp, e nos fez essa excelente indicação, e nós estamos aqui em plena segunda-feira à tarde, conversando com vocês. Que legal, não é? Vão aproveitar e tirar as dúvidas? Estou vendo que está chegando gente, só a Rosilene que chegou. Olha aí, chamando a gente de divas, mas tem mais gente nos olhando. Eu vou chamá-la. Seja bem-vinda, Lilian. Tudo bem? Boa tarde. Obrigada por ter me convidado, viu, querida? Não, eu é que agradeço, porque cada vez que um de vocês aceita esse convite, vocês estão doando um horário de vocês para estar ajudando pessoas que vocês não conhecem, que nunca viram na vida, e a gente fazendo essa parceria é muito importante, até porque às vezes é necessário a gente falar o óbvio. Sim. Não é verdade? Porque é uma coisa assim tão nítida, que a gente não pensa. Aconteceu com fulano. Gente, como aconteceu uma coisa tão óbvia? E é uma oportunidade da gente estar falando sobre isso também. Você é especialista nessa parte de odontologia. Eu já conversei com dentistas falando da higiene bucal, etc. Mas falar contigo nesse momento que tanta gente precisa de uma orientação, principalmente com a sua área, que é prótese e toda essa área mandibular, porque nós cuidadores, pelo menos eu me vi várias vezes trincando. Tudo isso aqui no dia seguinte, inflamado, inchado. Mas o que eu comi para estar doendo? Aí eu lembrava que foi aquele momento de tensão, momento de queda, um momento de, de dificuldade, que em vez eu trinquei. Isso, posso quebrar até um dente. Isso se eu não causar um nervo, uma inflamação no nervo. Mas isso é contigo, que você vai explicar. Isso. E o bruxismo também é contigo? Eu vou falar um pouco de bruxismo também. Beleza. Tá ótima. Vai ter bastante coisa. Eu falo beleza, eu falo top, eu falo um monte de coisa. Carioca é assim, né? Puxa o S. Vamos lá, vou só cumprimentar as pessoas que chegaram, para a gente começar, ver se já tem. A Di Gomes não perde uma, está se tornando uma frequentadora assídua, ela quer aprender, ela é cuidadora de Dona Tília, uma senhorinha já não sei quantos anos. A Rosemary chegou, a Rose fez uma live comigo sexta-feira à tarde de 2 horas. Foi fantástica. Só olha aí quem está aí. Aí, a Renata. É verdade. Gente boníssima. Sim, mãe e filha. Também, isso. Olha aí, a Beth chegou lá do grupo. Tá vendo? Joá, meu amigo, nossa, quanta honra te ter aqui na live. Ele está me devendo uma, tá? Mas eu vou cobrar ao vivo, porque eu sou cara de pau. Está me devendo. Se terminar essa, a gente vai se falar e marcar. Tá bom? Aqui. Opa, eu tenho a disfunção. Pronto. Já vai ter assunto para falar. Isso, com certeza. Boa tarde.
o Joá, os cuidadores simplesmente desistem de cuidar da higiene de seus idosos, que a doutora poderia falar para que esses cuidadores levem a sério a higiene oral especial. Tá ótimo, já temos 2 assuntos para começar. Isso. E é isso aí. Então, vamos lá? Vamos falar um pouquinho dessa parte do Joá e depois vamos para a disfunção da Beth? Isso, podemos. Então, a Ruana já falou, né, que eu tenho especialidade em 2 áreas. Então, uma delas é prótese dentária, eu fiz meu doutorado em prótese e já tem alguns anos que eu estou atendendo, né, a terceira idade. Eu trabalho no estado, né, no IPSENG, aqui de Minas, eu sou aqui de BH, e, olha, eu me sinto, assim, muito bem de estar falando com vocês, porque eu vejo como que os cuidadores e os familiares têm pouca instrução sobre a higiene das próteses dos seus queridos, né, dos seus parentes. E, assim, eu fico me perguntando se não teve nenhum profissional que orientou, né? Porque ninguém nasceu sabendo, então tem que ter um profissional dentista para falar. Olha, as próteses são muito importantes, sim, elas devem ser usadas, né? O ideal é usar mesmo durante o dia e à noite tirá-las para que o paciente descanse, a pessoa tenha a mucosa, né, também descansando durante a noite, né? Porque as próteses dentárias são próteses, assim como nós temos óculos que são próteses, né, que nós usamos. E a gente não dorme, a gente tira para dormir. Então, o aparelho aditivo também tiramos. Exatamente. Então, a gente precisa para que os tecidos ali fiquem recompostos, né? A prótese total, ela vem superposta à mucosa e, querendo ou não, na hora de mastigar, ela vai dando uma esfoladinha, né? Então, ficar o tempo todo ali não é uma boa, tá? Outro cuidado que devem ter é, assim que comeu, né, ajude o idoso a tirar, lavar, né? Porque ao mastigar pode entrar algum fragmento do alimento e ficar debaixo dessa prótese, sendo macerado na mucosa do idoso. E isso machuca, tá? Sim. Na hora, a pessoa pode não ver, por exemplo, nós estamos num canal onde muitas pessoas têm familiares com Alzheimer, e muitas vezes eles não vão reclamar, tá? Mas vai estar machucado, né? E é uma porta de entrada para bactérias no organismo, tá bom? Uhum. Então, a boca, normalmente, ela tem uma flora bacteriana, ou seja, tem algumas bactérias que fazem parte ali, tá? Mas faz parte dentro da cavidade oral. E não para entrar na mucosa, porque dentro da mucosa tem vasos sanguíneos, né, que podem levar essa bactéria e ser alojada em alguns lugares, artérias do coração, dando problema sério. Então, é importante sim usar a prótese, mas tem que cuidar dela também, né, para que não cause aí o início de um problema mais sério, tá? Tá. Eu entendi. Agora, acontece que nós estamos lidando com idosos que, às vezes, estão agressivos naquele momento, não querem que você ajude a tirar a prótese, não querem ou recolocar para uma alimentação. E se insiste, acontece isso, acontece aquilo, e a pessoa acaba indo dormir com a prótese suja. Pois é. Isso daí é duplamente ruim. Por quê? Porque quando a pessoa está com a prótese, o alimento vai estar por baixo, como eu falei para você. Além de machucar, à noite, durante o sono, pode acontecer da pessoa fazer o bruxismo também com prótese. Então, a pessoa que usa prótese consegue fazer o bruxismo e consegue desgastar muito os dentes da prótese, certo?
E na hora que está fazendo isso, está também forçando a musculatura, o que não é uma boa, né? Mais um porquê, quando essa pessoa começar a dormir, o cuidador vai ali com cuidadinho e tira rápido, já que a pessoa vai estar dormindo, ela não vai assim reagir tão rapidamente, né? Então está na hora de tirar a prótese, porque realmente não faz bem, né? E a higiene é uma coisa muito importante. Há necessidade de escovar essa prótese por fora, onde que tem os dentes, e por dentro, onde tem cavidades. Nessas cavidades, se a gente limpar, né, com a escova, sempre é uma películazinha que se forma assim que pôs a prótese na boca, tem a saliva, e começa a ter deposição de íons em cima daquela saliva, tá? Em cima dos dentinhos, porque os dentinhos têm umas reentrânciazinhas, não tem? Ali começa a depositar. Se não escovar, o que acontece? Vai passando o tempo, vira tártaro, aí depois não tira. Porque o tártaro, ele Acontece isso na prótese, tártaro? Sim, igualzinho o dente. Fica amarelada. Sabe? Por exemplo, essa semana eu atendi um idoso, amigo do meu pai, assim, meu pai é falecido, mas foi amigo do meu pai durante 70 anos. Então, eu amo ele de paixão. E ele foi lá e falou, doutora Lília está me machucando aqui e tal. Eu fui olhar, era um tártaro que ficou ali, ele não conseguiu limpar, higienizar, e esse tártaro começou a machucá-lo, entendeu? Já não era a prótese que estava machucando, era o tártaro. Aí eu removi esse tártaro, poli bastante a prótese e dei a ideia da gente refazer essa prótese. Aí nós entramos num assunto que eu acho também legal de informar a todos vocês. Devem ser trocadas as próteses de 5 a 7 anos no máximo. Então, anota lá, foi feita a prótese da minha mãe, então, por exemplo, no mês e ano tal. Então, já saiba que com 5 anos você tem que voltar no dentista e ver se elas estão adequadas ou não. Né? E pode ser que se a pessoa tiver alguma doença que tenha uma modificação maior nos ossos, isso se dê a necessidade de trocá-las antes, tá? Por quê? Porque a gente vai modificando, né? Não é só a ruga que aparece no rosto quando vai passando a idade. O osso vai diminuindo, né? A boca vai modificando e aquela prótese que antes ficava bem justaposta, ela começa a não ficar tão. Aí ela começa a dançar e a machucar, entendeu? Então, não consegue triturar também o alimento adequadamente, porque ela está balançando, né? Principalmente a parte inferior. Exatamente. A inferior, ela é triste, porque o formato dela não ajuda, né? É um formato de cela, né? E então, assim, para ela ficar justaposta, ela tem que estar nova, e quando ela vai passando esse tempo, né? Se a pessoa perde muito osso, aí que ela fica bamba mesmo. Aí tem que usar muitas vezes, o dentista já avisa, ó, já perdeu tanto osso, vamos usar, por exemplo, um adesivo. Existe adesivo em pó, existe adesivo tipo pasta, tá? Todos dois são bons desde que você saiba usar. Então, aonde fica a gengiva, é o lugarzinho que você vai colocar, ou o pozinho, né? Antes de colocar o pó, você molha a prótese. Então, sempre antes de colocar uma prótese na boca do idoso, lave-a. Por quê? Porque a saliva, ela vai dar certinho, quando ela vai bater junto com a água, né, que está ali dentro, ela logo vai aderir, aí vai ajudar, porque senão fica até mais difícil de assentar a prótese direito na boca da pessoa, entendeu? Então, esse jogar um pouquinho de água já ajuda para ela sentar melhor e a adesão da prótese com o rebordo aconteça melhor, de uma forma melhor. Então, assim que colocou, aí a pessoa vai mastigar, falar, né?
Entendi. Então, essa modificação que acontece, que é o envelhecimento, vamos dizer assim, essa gengiva, ao ficar mais murcha e não ter Isso, essa aderência, chega um momento que nem essas colas funcionam. exatamente, porque aí está na hora de trocar a prótese, né? Tá, e aconteceu com a minha mãe que eu troquei a prótese dela e o protético, né? Uhum. Ele falou: olha, eu até posso fazer, mas a cavidade está tão estreita, que não vai conseguir prender de qualquer maneira. Você vai estar jogando dinheiro fora e fazer uma nova prótese. Mesmo assim, eu fiz. E ela não usou, ela tirou e jogou fora. É a prótese voadora, né? Aqui em casa as coisas voavam de vez em quando, né? E ela só ficou com a parte de cima que o encaixe Era melhor. é facilitado por causa daquele acabamento no céu da boca, etc. Mas a prótese mesmo, ela colocava e ela não, e ela tinha ela mordia torto, né? Ela tinha uma diferença, então tinha que fazer a prótese torta também, para ter a junção com a Sim. parte de cima. Eu descobri isso com esse protético, nunca ninguém tinha dito isso para mim. Minha mãe não mordia corretamente. Uhum. E é interessante, também acredito que seja a sua área, porque é uma alteração maxilar. Sim. Então, com o passar dos anos, as pessoas vão perdendo elementos dentários, né? E pode acontecer que de um lado, por exemplo, ou superior ou inferior, a infecção que se deu naquele lugar foi maior e a perda de osso foi maior. Com isso, dá mesmo um defeito, né? Onde que a boca, então, ela não é mais tão homogênea. Elas vão ter altos e baixos. Por isso que o dentista, que chama protesista, tem que estar olhando isso e passar para o protético, que é aquele que vai lá e coloca os dentinhos no lugar certo. Então, realmente tem que ser com o especialista para que veja essas modificações que aconteceram, respeite, né? E ache a dimensão certa, a altura certa. Porque se colocar dentes muito grandes, por exemplo, pode cansar muito o paciente, entendeu? Porque a gente tem que ter uma dimensão tal que, quando você não está mastigando, você consegue ficar com o lábio tocando levemente e os dentes um pouquinho separados, tipo 3 milímetros, para que a musculatura fique aqui. relaxada. Precisa desse espaço para que tenha relaxamento. E o que acontece? Alguns dentistas não especialistas não sabem respeitar esse espaço funcional livre, que se chama isso, e a pessoa fica usando a musculatura o tempo todo. Aí ela cansa, pode ser um fator a mais para ter dores, né, na face, nas articulações, entendeu? Tudo por quê? Porque não foi respeitado a dimensão da pessoa. Então, cada pessoa tem uma. Né? Tem que ser avaliado isso na hora que for fazer a prótese. Né? Então, na verdade, todo mundo acha que prótese total é muito fácil de fazer. É a mais difícil. Porque você sai do zero e tem que recompor a pessoa em tudo. Não só nos dentes, mas a parte, por exemplo, que perdeu da gengiva, que perdeu do tamanho do osso. Entendeu? Então, assim, não é fácil. Por isso é interessante, a pessoa pede uma foto, me dá uma foto de quando para ver o tamanho dos dentes, para ver a estrutura. O formato, para ver como que é, para devolver o máximo que te puder, né? Próximo do que era. Porque isso ajuda até na autoestima, né, da pessoa também. Isso é verdade. Em breve nós vamos ter uma live falando sobre autoestima, etc. também. Mas aquele movimento involuntário do idoso, quando ele não está comendo, mas ele está sempre em movimento, parece que está sempre mastigando, parece que está mastigando a língua. Sim, então, né? A pergunta foi interessante. Bom, existe uma coisa,
A pessoa, quando tem prótese e ela não está muito ajustada, ela fica procurando um jeito de colocar a boca. Isso é um porquê. Tem vários porquês. Um deles é esse. Ele não tem muita estabilidade de achar uma posição que seja boa para a pessoa. Tem o fato também que, se existir uma doença e ela for neurológica, existe, sim, tipo uma parafunção meio que involuntária, completamente. O bruxismo é involuntário, mas é algo assim que a pessoa não consegue controlar, tá? Estou entendendo. E quando a pessoa, por exemplo, está fazendo isso muito e está desgastando muito os dentes da pessoa, a gente pode até fazer uma placa de acrílico para essa pessoa não desgastar os seus próprios dentes. Ela desgasta o acrílico e não desgasta os dentes. O meu filho usa essa placa por causa do bruxismo. Do bruxismo. Então, mas uma pessoa normal, como deve ser o caso dele, ele vai usar à noite. Porque Sim, só à noite. De dia, a pessoa pode fazer um autocontrole. Por exemplo, fazer uns lembretes que vão estar escritos em alguns lugares, né? Quando você vira aquilo, que pode ser um adesivo. Opa, o que eu estou fazendo com a minha boca? E vai ver se a pessoa está ou tensionando a musculatura ou apertando mesmo. E se tiver, a pessoa deve falar com ela própria. Ó, relaxa, isso não é legal, não está te fazendo bem. Aí põe a língua no céu da boca, né? Fecha a boca, levemente se toca e pronto. E não acaba de fechar os dentes, porque senão você está fazendo força, tá? Então, o dente não foi feito para ficar tocando o tempo todo, na verdade. Eles foram feitos para a gente, quando for engolir ou saliva, quando a gente engole, então, tem o toque dentário. Ou depois que você mastigou, você vai engolir o bolo alimentar. Toca os dentes de novo. Então, até para mastigar, o alimento está no meio, não tem toque dente com dente. Então, dente com dente são poucos os momentos. Então, o ficar o tempo todo fazendo isso, é lógico que a força é fenomenal. A minha tese de doutorado foi sobre força de mordida. E pessoas que têm prótese total têm menos força, mas é uma força considerável. É 10 quilogramas por exemplo, por um espaço pequenininho de dentinho, assim. Então, a pessoa consegue. O dentado natural consegue 44 quilos de força, enquanto que o paciente desdentado vai conseguir 5, 10, entendeu? Então, lógico que ele perde, mas ele tem. Então, assim... por isso tem muitos dedos aí dos cuidadores. Sim. Ó. E é muito forte. E numa área muito pequena, por isso que machuca. Nossa. E quando a gente está comendo estala, o que quer dizer isso? Sim. Aí nós já estamos falando de disfunção temporomandibular, né? É a sua área. Então, a disfunção é o seguinte: com o passar do tempo, por vários fatores, pode acontecer que o disco articular, que é igual uma rótulazinha, saia do lugar. Então, a mandíbula é um osso né, único, onde estão os dentinhos inferiores estão aqui, né, juntos a ele. Em cima de cada cabecinha do lado tem um disco, então aqui está a cabecinha, aqui está o disco e aqui está o crânio, né? Então é um sanduíche. No meio do sanduíche está esse disco, que é um tecido mole, né? Que tem colágeno, que tem fibras ali, né? E ele é preso ao côndilo, ele é preso assim por ligamentos. Isso daqui são ligamentos que seguram. Agora, ligamento é igual um elástico. Se a gente ficar fazendo muito assim, o que acontece? Ele vai perder... Vai perder a elasticidade. A elasticidade sai do lugar. Então, o que acontece na hora que a gente vai abrir e fechar e dar
uns barulhinhos, é que esse disco deve estar sambando ali. Por quê? Porque esses ligamentos eles ficaram frouxos, né? Isso pode acontecer de tanto que a pessoa aperta todo dia, porque é um pouquinho, mas todos os dias somados dá um tantão, né? Então, esse disco articular, que era bonitinho, parecendo uma gravata borboleta, vai achatando, até ficar fácil de sair da cabeça. Porque a cabeça da mandíbula é uma esfera, né? E dói às vezes, né? Pode, porque de um lado e do outro, ele no meio dele não tem fibra nervosa, mas dos lados tem. Então, ele sai do lugar e amassa onde tem a fibra nervosa, né? Aí vem a dor, e muitas vezes tem que ir no dentista, no especialista, para a gente poder, então, tirar desse lugar, né? E passar medicamentos, passar algumas orientações mesmo. De vez em quando, compressa fria ajuda, sabe? Uau! Analgésico, anti-inflamatório durante um período, até passar essa fase aguda, né? É verdade. E algumas vezes dá para colocar no lugar. Quando a coisa assim aconteceu há pouco tempo, o problema é que o brasileiro não procura, né, atendimento. Então ele vai deixando. Vai piorando. Só quando está com o dente mesmo ruim para arrancar, alguns casos. Né? Sim, sim. Aí é complicado. E isso acontece também, né, na parte da articulação temporomandibular. Porque a pessoa assim, está doendo muito, aí assim, vira um caos. Mas daí uns dias, já começou a melhorar um pouquinho, ele voltou a comer, ele esqueceu. Aí ele não olha... Deve dar dor de cabeça isso? Pode dar dor, né? A distância, dá dor nessa região aqui, né? Mas a DTM ela é cíclica, então ela tem geralmente períodos de agudização e depois de melhora. Aí, nessa de melhora, a pessoa esquece. Não, agora eu estou curada. E, na verdade, não está curada, está ali, né? Quando tiver mais um problema de saúde, aí vai ter piora de novo e a pessoa tem dor de novo. Então, acontece muito isso. Vamos voltar ali para o início, que você estava falando de prótese, fazendo a higiene da prótese, etc. Tem idosos que têm os próprios dentes. Sim. Né? E essa higiene desses próprios dentes, às vezes, não acontece da nossa maneira, com pastinha, escovinha, eles recusam e etc. Tem alguma sugestão para a gente fazer essa higiene de quem tem os dentes e depois quem já não tem e não usa prótese? Como é que poderia? Porque a língua é um desafio. Sim. Concorda comigo? A língua é um desafio. Sim. Eu quando escovo, eu limpo a língua e eu tenho que ser rápida, porque eu tenho ânsia. Não. Quando eu estou limpando, escovando a língua, eu sou muito sensível. Então, acabou, né? E, de repente, não estou nem fazendo corretamente. Então, para a língua, existe raspadores de língua, tá? É mesmo? Que maravilha! Então, é interessante, você pode comprar, né, em farmácia. Aqui eu queria ver um raspador de língua. Ele vem com um buraquinho assim, né? Que você coloca e vai fazendo assim. Tem um cabo onde você segura e uma esferazinha assim, com abertura no meio. Aí você vai raspando, a sujeira vai ficar aqui, aí você vai e lava, né? Escova e tal, seca e guarda, sabe? Então, assim... Já ganhei meu dia. Existe, e assim... como ele é mais delicado, incomoda menos do que a escova, que é grande e pode bater nas paredes, né? Que é onde que dá a náusea. Então, esse raspador é o ideal para você ter menos náusea. Ele é mais fininho, mais delicado, né? Agora, você perguntou sobre dicas... Né? Oi? Todo mundo se adapta a esse raspador de língua? Quer dizer, eu posso usar isso no idoso? Ele... Pode. Então, aí depende do idoso aceitar, né? Você vai ter que explicar. Eu acho que é um negócio estranho para ele, né? O ideal é ensinar o idoso desde de sempre, né? Para que eles
tenha costume com as coisas, né? Se deixar ficar com Alzheimer, por exemplo, e num estágio mais difícil, mais avançado, aí complica. Por isso, por exemplo, o meu marido também é dentista, e a área dele é de cirurgia. Então, ele já notou que os filhos querem muito bem para o pai ou para a mãe e tal, e quer muito, então, fazer implante para esse idoso que está com Alzheimer. É complicado. Por quê? A pessoa não entende que o que foi colocado ali é dele, e ele vai querer tirar aquela prótese do implante, tá? Então, o X é o seguinte: ficou doente, teve o diagnóstico, faça o tratamento logo. Se o dente está ruim, tira, põe implante, mas deixa o idoso acostumar com aquela nova situação enquanto ele ainda está entendendo um pouco. Porque depois que passar dessa fase, ele não aceita. É uma coisa que não é dele, né? Então, isso já aconteceu, não foi uma vez só, né? Do idoso não aceitar e querer... E tem vários tipos de próteses, né? Existem as próteses que são fixas sobre o implante, não tem jeito de tirar, só desparafusando. E a pessoa, não, eu quero tirar, por quê? Porque não entende como dele, entendeu? Então, assim, tem um momento certo de fazer implante, tem um momento certo de fazer prótese, e o quanto antes melhor, porque esse idoso ele tem que ser acostumado que aquilo aí faz parte da higiene, e ele teria que deixar, né? Agora, uma dica boa é o seguinte, compre escova elétrica. A escova elétrica faz o movimento muito mais rápido e você ganha com a rapidez, né? Já que é tão difícil assim, colocar um pouquinho de pasta de dente, não precisa muita coisa, tá? Porque ali tem flúor, e se a pessoa tem dentes, ela precisa do flúor, né? Porque o flúor ajuda com que a cárie não avance rapidamente. Aí, com a escovinha, rapidinho você faz. Você limpa por fora, depois por dentro e depois por cima. Na mandíbula, depois maxila, ou se você quiser primeiro na maxila e depois na mandíbula. Mas é importante, assim, o ensinar sempre, e eu acho, sinceramente, eu tenho um filho especial, ele é Down. Eu de muitos anos para cá, eu faço com escova elétrica, é muito mais rápido, né? O meu filhinho, ele era muito, assim, muito quietinho, mas tem uns que não são, né? E com a escova elétrica, você num instantinho limpou ali, né? E pronto. E passa para outra fase, que é de usar o raspador, né? E o fio dental nesse corpo? Então, o fio dental já é mais complicado. É mais complicado. É mais complicado, porque até a pessoa, para aprender a passar, já é difícil, né? Porque o fio dental a gente deve colocar no meio dos dentes. O certo é virar as duas pontas para um lado, fazer vai e vem, desde lá de baixo, onde você sente, até o final, depois volta para aquele lugar, vai para o outro lado, faz vai e vem, tira. Isso é o certo. Agora, é difícil a pessoa aceitar, né? E assim, é muito tempo também que leva. Então, outra dica, não é perfeito, mas é mais exequível, sabe? Existe um aparelhinho que é de jogar água com força para limpar, é mais fácil, né? Aquele water pick que chama. Você já ouviu falar? Uau! Como é que é o nome? O water pick. Ele joga água com muita força. É um aparelhinho que você enche de água, põe na eletricidade e ele esguicha a água. Quando ele esguicha a água, você joga aqui, ó, entre os dentinhos, que sai toda aquela sujeirinha que tem. É muito legal, sabe? Então, é uma dica que, assim, eu acho que é batata. Ajuda bastante, sabe? E o quanto antes começar a usar, a chance de dar certo é maior, né? Entendi. Mas você ia dar dicas com relação à higiene para quem não tem dentes e não usa prótese, só a gengiva. Isso, exatamente. Então, bom, quem não tem prótese, por exemplo, a sua mãe foi até uma fase
usando as duas. Depois a inferior ficou muito ruim, parou de usar. Aí é uma questão muito boa, muito interessante de a gente conversar. Se não tem a inferior para mastigar, não se pode dar alimento para triturar, porque quem é que vai triturar? Não tem dente. Mas, Ruana, tem gente que acha que pode dar comida para o idoso desse jeito. Não pode, gente. Tem que ser amassada. A comida tem que ser ou toda amassada ou batida e ela vai comer uma papinha. Porque sem dente não tem trituração. E se começa a alimentar desse jeito, lógico que vai ter problema gástrico, né? Além de não estar tirando do alimento aquilo que a pessoa precisa, os nutrientes, né? Porque o alimento tá inteiro, ele desce inteiro. Ah, mas a minha mãe não gosta. Então, eu já tive algumas velhinhas que não queriam que amassasse. Eu falei aqui, mas você vai preferir fazer a vontade da sua mãe ou você vai olhar o que é melhor para ela? Tem hora que a gente vai ter que fazer aquilo que o idoso não quer. Porque se ele não dá conta de mastigar, não tem jeito de você dar alimento sem ser batido ou amassado. E agora que pode machucar também, né? Vai machucar. Porque ele vai tentar. E vai acontecer o quê? A prótese vai bater no rebordo dele e vai machucá-lo, né? E com alimento no meio, que vai machucar mais ainda, porque tem um negócio duro no meio, sabe? Então, sinceramente, é um negócio que não dá certo. Então, não tem a prótese, ela não está conseguindo mastigar direito, é amassar o alimento, é bater o alimento, sabe? E dá uma engalobada, conversa, faz o possível, porque se der alimento mais inteiro, vai fazer mal para essa pessoa, né? Então, assim, parece uma coisa boba, né? Mas tem gente que, se você não falar, não raciocina, não vê que o idoso não vai dar conta. Eu estava falando, a gente tem que falar o óbvio, porque às vezes a pessoa faz aquela sopinha com caldo e tá com os legumes inteiros. O ideal é que amasse ou triture tudo e que dê como forma de papinha, que vai ficar muito mais gostoso e vai saborear melhor, vai comer melhor do que tá mastigando a cenourinha, a vagem, vai nutrir, e vai se nutrir. Né? A carninha desfiada ou uma carne moída é o ideal. Minha mãe comia muito carne moída já, porque ela não conseguia mais mastigar o alimento, e ela é interessante, ela ficava com aquele bolo, ela fazia assim, ela tirava, olhava e descartava. Né? E ela olhava para o prato o que tinha ainda para comer, porque ela estava com fome ainda. E ela era boa de boca, hein? Muito boa de boca, né? Mas essa higiene, como é que eu faço? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Aí, o ideal é a gente molhar a gaze e limpar, né? Aquele que não tem dente nenhum, é pegar uma gaze ou aquelas fraldas antigas, né? Que não se usa mais, de pano. Aquela fralda de pano, de algodão, macia. Compra uma só para isso, né? Passa na água filtrada e limpa, né? Aí você já vai estar... Você vai esfregar com delicadeza para tirar aquela película que eu te falei que se forma de bactéria, né? Aí, e com o resto também das coisas que ela vai ter comido. Então, isso você já está higienizando. E se nessa hora ela morder minha mão? Então, você tem que ser esperta para tirar. Porque ela pode não entender, né? Tem que ser esperta para entender, tem que ser esperta, sabe? Então, assim, pode... Como é que eu fiz, gente? Eu fiz até um jeito, porque minha mãe ficou acamada um tempo, sabe? Aí eu fui com muito jeito e rapidez. Mas eu já tenho costume com pessoa idosa, né? Então, eu sei que tem que ser rápido. Você tem que... Dentista, costume com idoso. Marido dentista, pelo amor de Deus, você já está com pós-doutorado no assunto.
É isso aí. Eu sei Né? que você pode usar, por exemplo, se ela ainda tem dente para escovar, né? Mas está difícil, por exemplo, ela estava camada, não podia, né? Aí eu peguei um palito, sabe aquele palito de olhar se a boca tá boa? Não. Ou aquele palito de picolé também, a gente compra em papelaria, um saquinho com vários, né? Você enrola ali na gaze, tá? Molha na água filtrada e vai e faz assim. Porque aí é o palito, né? O seu dente. Eu fiz isso e deu certo. Não é o seu dedo, né? Porque senão ela. Porque a minha mãe tinha dente. Ela tinha todos os dentes. Tem cuidador que sofre com o dedo, né? Mas ok. Uhum. A disfunção, o que seria isso? E você poderia estar falando para a gente? Porque a Elizabeth aqui embaixo, ela está desesperada depois que você falou algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Qual que é? Eu li aqui, ó. Aqui, ó. Ela tem disfunção e já está apavorada. Que medo. Tem um trauma devido à disfunção. Disse do envelhecimento da boca também. Me deu um baita medo. Olha, ela é mineira então. também. Legal. Então, olha, eu vou te falar uma coisa. Qual que é? A gente não pode perguntar a idade de mulher, né? Eu esqueci. Bom, a idade pode. A idade dela? Qual que é a idade dela? Ela é jovem. Aqui a foto dela. Ela é jovem. Cadê? Aí. Então, uma coisa boa é o seguinte, com o envelhecimento, a DTM tende a ser menos prevalente, tá? Então, na faixa aí dos 30, 35, 40, 45, ela é mais presente na vida das pessoas. Mas isso não quer dizer que o velho não vai ter e que a criança também não vai ter, que o adolescente não tem. Na verdade, está tendo mais por causa dessa vida louca que a gente está vivendo, né? Mas hoje estou com sede mesmo. Nós, né? Mas a disfunção temporomandibular, para você não ficar com medo, primeiro que tem vários tipos. Então, eu gostaria de saber se você sabe me informar qual tipo de disfunção você tem. Existe disfunção da ATM, né? Que é aquelas duas articulações que a gente tem, que por isso que abre e fecha, que tem o disco em cima, né? São os problemas, por exemplo, que tem estalo, né? Que tem muitas vezes um inchaço naquela região, né? Ou pode ser também que a pessoa abra a boca e tem dificuldade de fechar. Também, tudo isso são disfunções articulares. E tem as disfunções musculares, tá? Aí a pessoa muitas vezes tem muita dor na cabeça, dor aqui atrás também. Mais ou menos nessa região de cabeça e pescoço pode doer muitos lugares, entendeu? A minha é da TM, isso. Então, da TM. Da TM, você teve problema? Que bom. Adorei o jovem. Eu também gostei, viu? Porque eu sou mais ou menos da mesma idade que eu sei, então estou gostando de ser jovem. Eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado também, né? Eu também sou jovem. Tá certo, tá certíssimo. Então, as pessoas que têm disfunções articulares têm que ter o cuidado de estar se vigiando de dia para não estar fazendo parafunções de apertamento, por exemplo. Porque na hora que a gente aperta os dentes, você aperta os dentes e os dois côndilos dentro do crânio, né? Então, você vai amassar ainda mais aquele disco. Então, você tem que ter um cuidado, ser vigilante durante o dia do seu bruxismo de vigília. E o de noite, você deve ter uma placa que eu faria ela com uma espessura um pouco maior, tá? Porque quando a placa ela fica um pouquinho mais espessa, você fecha os dentes menos, né? Se você coloca uma placa aqui é diferente, né? A sua mandíbula foi mais para baixo. Com isso, você faz menos esforço lá na região da TM, tá? Então, dá para a gente fazer isso, eu acho que é uma boa, né? E eu assim, teria que saber mais detalhes, por exemplo.
você pode ter DTM articular porque você abre a boca e tem dificuldade de fechar. É esse o seu caso ou não? Você tem dificuldade de abrir a boca. Uso placa para dormir, agora penso em que. Está errada, né? A placa ela deve ser usada assim, constantemente, e as visitas ao dentista, pelo menos de 6 em 6 meses, no caso que tenha uma disfunção, né, que ela está sempre indo e voltando, ou no mínimo uma vez por ano, não pode desaparecer do dentista. Ok, eu vou voltar aqui em cima, que tem uma pergunta sobre bruxismo do Joar. E tem uma aqui da Rosilene também. Deixa eu ver se eu acho do Joar aqui, primeiro. Está aqui. Tá, o bruxismo se apresenta logo na infância em algumas crianças, é normal. Dizem que quando aparece na criança, com o desenvolvimento vai desaparecendo, quando chega a vida adulta. E então, aí eu não sei, é contigo. Se tiver mais alguma informação, Joar, para saber alguma pergunta, aproveita que é a sua vez. Depois eu vou para a Rosilene. Então, o bruxismo pode se dar na infância, né? E se ele tiver exacerbado, a mãe está vendo que ela está fazendo e está fazendo muito, pode estar acontecendo alguma coisa na vida dessa criança, tá? Por exemplo, ou dentro de casa, alguma coisa familiar, ou na escola. Então, é algo também muito ligado com a parte emocional da criança. Então, tem que se pesquisar melhor, tá? Porque muitas vezes a criança não fala que ela está passando por um problema. Você que tem que ter um olhar para verificar que ela está diferente, não é verdade? Então, o diferente pode ser isso, pode se apresentar durante o sono, o bruxismo está aumentado. Você entendeu? Então, é muito importante estar olhando isso. E pode aparecer na vida adulta, que foi a pergunta dele? Sim, sim. Pode ter quando criança, pode voltar na fase adulta, a pessoa também pode achar que não fazia de criança, mas faz na vida adulta, né? O bruxismo, ele muitas vezes ele vem junto, por exemplo, com um aumento de peso, né? Por exemplo, a pessoa vai dormir e dependendo de como o seu pescoço esteja, se tiver, quando a gente deita, a musculatura relaxa. Então, o tubo onde que passa o arzinho, ele fica menor, tá? Aí, para que você mude a sua posição e dê uma melhorada, o cérebro manda você fazer isso. Então, quando você faz o raspar, sai mais saliva, né? Porque quando a gente come, a gente começa a fazer assim, não sai a saliva. O organismo sabe disso. Então faz aquele movimento, sai a saliva, dá uma melhorada, a pessoa modifica e respira melhor. Então a gente tem que estar olhando a qualidade do sono dessa pessoa, entendeu? Na fase adulta, de repente a pessoa não fazia muito, começa a fazer. Então, o ideal é isso, é fazer uma avaliação, né, com um profissional da área, e se ele vir que o sono está muito ruim, ele vai fazer um encaminhamento para fazer uma polissonografia. Aí quem vai avaliar é o médico do sono. Então, existe especialidade para isso, né, porque pode estar ligado o bruxismo e a apneia do sono, entendeu? E ansiedade. Resistência. Então, gente, um pouquinho de bruxismo, muitas pessoas fazem, mas em fases, né? Agora, muitas vezes, quando se passa com o que nós estamos passando aí da pandemia, todo mundo está mais exacerbado, porque a ansiedade está maior, né? Então, a gente dorme em horários diferentes do que a gente está acostumado, o nosso sono tem uma qualidade pior, né? E existe um trabalho de uma colega minha que chama Simone Oliveira, que ela publicou mês passado, e observou-se que está tendo muito mais bruxismo de vigília na pandemia. Por Nossa. Quê? Porque o estresse está lá em cima, né? O estresse, a ansiedade,
né? E pessoas que já têm DTM, quer dizer, que já teve, por exemplo, algum momento de vez em quando, um cansaço na hora de mastigar, porque as pessoas podem ter DTM e nem sabem, né? Por exemplo, quais os sintomas para você saber se tem ou se não tem? Quando você vai comer um prato grande, você cansa na metade. Fala, nossa, está faltando isso tudo para eu acabar de comer? Na verdade, está começando a doer na hora da mastigação, né? E a pessoa, Meu então... filho não tem DTM. Não, né? Ele come pra caramba. Outra coisa, mastigar, comer carne de churrasco, por exemplo, né? Aquele negócio assim de cansar de comer, né? Uma carne mais dura e tal, pode saber que é um dos sinais, né? Ou os estalos principalmente com dor, quando vai mastigar, né? Dá o estalinho e dói. Aí é outro sinal que a pessoa tem DTM. Então a pessoa tem que, porque o bruxismo em si não é disfunção temporomandibular. Muitas pessoas têm bruxismo, não têm dor e convivem bem com ele, né? Mas se esse bruxismo ele é tão grande que ele está desgastando os dentes, né? Precisa de ir ao dentista, tá? Aqui está falando, meu neto teve bruxismo na infância, agora tem 18 anos e não tem mais. Que ótimo, isso pode acontecer, tá? E Sim, pode acontecer. Tem no início, quer dizer, tem na infância, quando chega a adolescência, final da adolescência, vida adulta, para de ter, né? O meu filho... Não quer dizer que nunca mais vai ter, né? Pode ser que passe por outras modificações aí da vida dele que ele volte a fazer. Então, é algo de observar mesmo. Isso, e Joá, se você quiser aproveitar que nós estamos falando nisso, se tiver mais alguma pergunta, já manda, que eu já emendo aqui com ela, tá? Que daqui a pouquinho eu vou para a Rosilene, que tem pergunta. Ô, Ruana, deixa eu te falar uma coisa. A minha bateria está quase acabando, eu vou ter que pegar uma bateria extra. Então, em algum momento, se acontecer algo, é porque eu tenho que pegar outra bateria, tá bom? Não, então pode pegar. Eu tiro você rapidinho, enquanto eu tiro você, e quando você voltar, faz ok para mim, que eu vou te ver aqui embaixo. Tá. E enquanto eu vou colocando as mensagens do pessoal no ar, sem problemas. Beleza, então deixei lá. Bem, vamos lá. Vamos passar aqui com vocês, enquanto ela foi buscar a bateria. Disfunção. Gabriela, boa tarde. Vamos ganhando tempo aqui. Angélica também, a mesma coisa. Certo? Brigitte, como vai, Brigitte? Bom te ver aqui, fazia tempo. Nossa. Agora, o Joá está dizendo que não tem agenda para mim esse ano. Eu não acredito, Joá. Agora eu fiquei com as pernas bambas. Ela voltou aqui, mas eu dei a resposta, hein? Vai arrumar um tempinho, não vai? Vai. Vai arrumar sim, eu tenho certeza. Neuza chegou. Bora dar like. Ela já voltou. Ela está botando ali a bateria. Assim que ela me der o sinal, ela retorna. Ok? Deu o retorno. Ótimo. Deu o retorno. Está aqui. Eu estava passando as mensagens. E essa aqui não tem nada contigo, é um conversando com o outro, certo? O Joá é um rapaz maravilhoso, ele cuida da mãe, Dona Conceição, já há 11 anos com Alzheimer, né? E de vez em quando a gente conversa online. Ele está me devendo, mas eu vou cobrar hoje dele. Não adianta fingir gostosão, não, que comigo não tem essa, não. A Elizabeth está falando que meu pai nunca se adaptou com a prótese, preferiu ficar sem. A gengiva dele acabou endurecendo. Nossa, fazendo a função dos dentes. Na verdade, não acontece isso, né? Ele deve ter um nível de dor menor, por isso que ele suporta. Mas não faz bem. Realmente, ele devia ter o alimento amassado, né? Porque ele não está conseguindo tirar do alimento os nutrientes adequados, entendeu? O problema não é só machucar.
O problema é que o alimento tem que fazer a função de nutrir, né? E se ele não tiver fragmentado, isso pode não acontecer. Então, realmente, é perigoso. Boa tarde, tudo bom, Márcia? Pessoal, todo mundo aqui, eu estou ganhando tempo. Aqui deslocou a mandíbula com piruar de pipoca. O que é piruar de pipoca, gente? É aquele pedacinho do milho da pipoca que mais duro que não estoura. A dor foi... Tá, que quebra o meu dente, né? Eu quebrei meu dente semana passada por causa dessa pipoca. Eu tô com o dentista marcado. Sexta-feira. Que é dor de verdade. Então você estava comendo pipoca e deu, né? E ela travou. Entendi. E você tem um estalo desde os 18 anos. Então, Elizabeth, eu tenho uma notícia boa para te dar, que ao envelhecer, você pode ser que não tenha mais dor, viu? Porque as pessoas, com o passar do tempo, pode ser que você tenha essa grata surpresa aí com você, tá? E a Renata está perguntando, a higiene do sono pode auxiliar no bruxismo, DTM? Isso, que foi higiene do sono? Então, não, a Renata é demais, porque na outra live eu falei sobre higiene do sono. Muito boa sua colocação, viu, Renata? A higiene do sono é o seguinte, pode ajudar sim. Quando a gente tem uma noite pior do sono, acaba que a gente tem um ciclo de dor piorado, entendeu? Por exemplo, se a pessoa tem insônia, né? Tem dificuldade para dormir, e cada dia ela for dormir num horário, isso vai fazer com que ela tenha cada dia mais dificuldade para dormir. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer que ajuda as pessoas a não terem tanta dor e ter uma melhora de dor, que é o quê? Por exemplo, essa higiene do sono, que seria tirar tudo que te atrapalha dormir. Ou seja, tomar café depois das 4 horas da tarde. O café é estimulante. Café, chá preto... Oi? Eu não tomo café, chá preto, nada depois de um determinado horário, senão eu tenho mais dificuldade de dormir. Exatamente. Então, já faço você isso sem está querer. fazendo higiene do sono, por isso, entendeu? Que legal! Por quê? Porque isso prejudica o sono, né? Outra coisa que prejudica o sono, você, durante a noite, mexer muito com o celular e com aquela luz branca, né? Por quê? Porque nela tem a luz azul, e a luz azul desperta o nosso cérebro. Então, o ideal é pôr o celular para ficar à noite com uma luz amarelada, tá? Outra coisa importante, por exemplo, evitar a televisão dentro do quarto. Não tenho. Atrapalha. Você está ótimo, estou gostando de ver. Outra coisa é a penumbra. Em vez de colocar luz à noite, tipo assim, 2 horas antes de dormir, diminuir a luz dos ambientes, entendeu? Para o quê? Para o seu cérebro, aos poucos, já está diminuindo a aceleração dele, né? Evitar, por exemplo, se você for assistir uma televisão, aqueles filmes muito emocionantes, sabe? Então, se você vai dormir às 10, das 8 em diante, você vai assistir um romance, daquele Água com Açúcar, bem assim, sabe? Que não vai te estimular. E nós podemos fazer isso tudo com os nossos idosos, né? Diminuir a luz, criar um ambiente propício, não botar televisão onde eles estão dormindo. Eles podem fazer tudo isso, com certeza, é uma boa. E isso tudo chama-se higiene do sono, quer dizer, você está tirando tudo aquilo que causa a piora do sono da pessoa. E sempre colocá-la para dormir no mesmo horário, né? O nosso corpo, ele gosta de rotina. Então, se você colocar, por exemplo, para dormir todo dia 9h30 da noite, 9 horas da noite que seja,
sempre naquele momento, você vai ver que na outra semana ele vai ter mais facilidade para dormir ainda, porque o organismo está entrando, né, com aquele ritmo, e aí vai ficar muito mais fácil dele dormir. E quem dorme melhor tem mais chance de não ter dor, e se tiver, ela sai do ciclo da dor, porque tem alguns hormônios que são liberados à noite, que se não forem, agudiza casos de dor, entendeu? Então, o sono é uma coisa importantíssima. Então, adorei a sua colocação, viu, Renata? Ó, você brilhou. Nota 10. Deixa eu ver se tem aqui o pessoal está comentando de coisas que já falamos, mas vamos dar uma atenção, né? Ela falando criança também, como eu. Sim, eu também. Aquele aparelhinho de sugador de dentista, eu tenho pavor dele. Eu prefiro 1000 vezes o motorzinho do que aquele negócio lá, que ele fica ali sugando, seca a minha boca, e eu começo a me sentir mal com ele. O meu dentista já sabe, eu olho para ele assim, ele está lá, aí ele já tira, ou eu mesmo tiro e fico com ele na mão. E olho para ele, dá para inventar outra coisa melhor do que isso? Isso aqui é horrível, é horrível, né? É chato. E aí, vamos ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Que bom. Walter Pique, aqui, ó, Walter Pique, que ela está falando, você disse, obrigado. É muito legal. Ela corrigiu aqui. Para higienização, né? Assim, porque o idoso, a gengiva ele fica mais afastada do dente, então fica mesmo um espaço muito grande entre um dente e outro. É onde que acumula comida. Então, esse jatozinho de água ajuda bastante. O palito tem que ter cuidado, porque ele pode machucar a gengiva. Né? Ela está falando aqui que uma das moças estava usando. Sim. Termografia. Então, termografia é um exame funcional para a gente ver se está tendo alguma mudança no corpo da pessoa, alguma doença, né? Pode ser usado no idoso? Pode. Porque, veja bem, para crianças e idosos é muito interessante, Renata, porque muitas vezes eles não sabem falar onde que está o problema, e como a gente vê no exame a diferença de um lugar para outro, a gente vai investigar mais naquele local. Então, realmente é indicado, e a termografia clínica é um exame que a câmera capta o infravermelho que a pessoa está liberando, né? Então, uma região mais inflamada vai estar exalando mais infravermelho, a câmera vai estar captando e vai estar aparecendo no visor da câmera, naquele lugar, muito mais hiperradiado, ou seja, vai estar vermelhão, você já sabe que o problema está por ali, sabe? Então, é muito interessante. O médico do sono, ela está comentando. O médico do sono é uma especialidade interessante, que você não sabia, né, Rosilene? Mas existe. E quem tem, por exemplo, a apneia, né, que é aquela obstrução durante o sono, né? A pessoa vai respirar e fica alguns segundos sem respirar. Isso é muito perigoso, né? Algumas pessoas podem até falecer por causa disso. E que o especialista é o médico do sono para olhar isso. Ok, o Jota está dizendo que ele está desenvolvendo bruxismo, né? Idoso, ele não é idoso, gente. Ele é mais jovem que a gente, está numa faixa de 40, um garotão. Que isso! Isso aí é ansiedade, Joá. Tá sim. Você deve estar muito mais ansioso, por isso que está aumentando. Então, a sugestão é você fazer uma placa de bruxismo de acrílico, tá? Então, tem que ir com um dentista que seja especialista em disfunção temporomandibular. É o ideal, que aí ele vai saber a placa correta para você. Tem a de silicone, que é bem macia, a durabilidade é menor, tem de acrílico, e tem uma que é meio misturada, né?
Entre os dois produtos. Cada placa serve para uma coisa. Aquela de silicone, ela é mais gostosa, mas para bruxismo não serve. Né? Não, né? Não. Então, ela pode ser boa, por exemplo, para fazer clareamento dental. É uma boa usar de silicone. Ou tem um material borrachoide que se faz para usar a placa durante um esporte de contato. Também é interessante. Agora, para bruxismo, tem que ser a de acrílico mesmo, porque senão não protege. Entendi. Nós estamos direto na França hoje, hein? Nós estamos com Brigitte assistindo a gente lá. É? Muito bom. Deixa eu ver se tem mais aqui. Eu faço a higiene do sono com a sogrinha, nem sabia. Eu faço comigo, também não sabia, porque eu tenho horário para dormir, eu preparo, eu boto meia luz, não assisto filmes de terror, principalmente à noite. Faz bem. Essas luzes todas que ficam piscando dentro do quarto, eu dou uma disfarçada nelas. É isso aí. Já estava Renata, estava fazendo, não sabia nem que tinha nome. O refluxo. Eu tenho duas perguntas. A Elizabeth está falando do refluxo, né? E está tendo ruído como se fosse uma pulseira, um relógio ou uma caneta batendo no seu microfone. Você está ouvindo? Estou. Aí, melhorou? Melhorou, parou. Aí, mas tenta endireitar. Não, voltou. Estranho. Agora parou de novo. Ok. Então, o que acontece? Antes do refluxo, a saliva, tá? Tem pessoas que salivam mais que outras, isso é verdade? Eu não escutei direito. Como é que é o negócio da saliva? A salivação. Tem pessoas que salivam mais que outras. Sim, tem. Aí tem um detalhe. Dependendo do medicamento que a pessoa toma, a salivação fica menor. Aí é ruim isso, porque a saliva, ela protege os dentes, então essa pessoa vai ter menos propensão a ter cárie. Quando essa salivação diminui, a ida ao dentista tem que aumentar, tá? Para fazer fluoretação, porque senão vai aumentar o nível de cárie no paciente, entendeu? Tem vezes que não tem jeito, tem que tomar medicação. Toda medicação tem efeito colateral, né? Então, muitas vezes o antidepressivo faz muito isso, faz diminuir a salivação, né? E o que faz aumentar? Oi? E o que faz aumentar em excesso? Tá. Bom, aí pode ser alguma doença, porque não é normal aumentar, não, sabe? É mais fácil diminuir com o passar do tempo. Né? Por exemplo, se a pessoa estiver fazendo um tratamento de câncer, tá? E a irradiação estiver perto de alguma glândula, vai ter uma diminuição, assim, fenomenal. Aí essa pessoa pode, de repente, até precisar de usar saliva artificial, que existe, para que a pessoa consiga, porque senão machuca a boca, né? A saliva ajuda a mucosa, no contato com o dente, não machucar, porque o dente é duro, né, gente? Então, se não tiver saliva direitinho ali, banhando aquilo tudo, pode vir a ter problemas. Aí, realmente, tem que fazer um tratamento, né? Investigar com o médico se tem jeito de trocar a medicação para não de repente, assim, uma medicação faz diminuir a salivação, mas nem tanto, né? Tem umas que mais, outras menos. Então, assim, vale a pena conversar com o médico e falar, olha, diminuiu demais a minha salivação, como é que a gente pode fazer? Será que tem outro? E fazer uma troca para ver, né? Entendi. E o refluxo? Refluxo. Então, o refluxo é um perigo. Por quê? Se esse refluxo somar com o bruxismo, aí que desgasta dente mesmo. Porque o refluxo, ele corrói o esmalte.
dentário. É o ácido que vem do estômago e volta para a boca o alimento. Exatamente. Aí, o que os gastroenterologistas geralmente indicam é não se alimentar à noite com coisas assim que tenham muita água, né? Então, assim, evitar tomar alimentos com água, né? Porque esse alimento ele pode voltar, né, com a regurgitação. Colocar a cabeceira mais alta também, né? Agora, e ter cuidado com quem usa placa e tem o refluxo, porque pode ser que na hora que vier o refluxo, fique dentro da placa. Aí vai virar um bolsão de ácido no dente. Então, assim, o dentista tem que ser informado que você está passando por isso, para ver qual a melhor saída aí para vocês. Isso aí. Tá bom. Olha aí. Ah, que bom. Que jovem. Agora, eu tenho uma curiosidade, tem uma pessoa que tem participado das nossas lives, mas ele se identifica como Oi. Eu gostaria que ele falasse seu nome para depois eu estar agradecendo a presença, porque com esse nomezinho não dá para saber quem é. Faz esse favor, então, gente. Quem é o Oi? Excelente dicas, orientações, parabéns pela live, obrigado, doutora. Precisando de mais alguma informação, tá, Joá? Você me fala no privado que eu mando para ela, porque agora ela é a nossa dentista oficial, tá bom? Obrigada. É muito bom. A gente vai ter ela. Agora emendou nas lives, não vão parar mais. Certo? E eu gosto muito, assim, de dividir o conhecimento, sabe? Eu acho que o que pode ajudar o próximo, a gente tem mais aqui, né? Explicar, orientar, e isso vai fazer diferença na vida das pessoas. É muito legal. Eu fico muito feliz. Eu também, porque trazer profissionais de calibre é o nosso objetivo, né? Dar essas informações. Hoje foi o nosso primeiro, depois a gente vai estar organizando temas. Um ano passando muito rápido, de um pouco mais de uma hora, para depois a gente estar focando mais alguns aspectos. Agora, a Isabel está falando, Kari, pode aumentar rapidamente para vários dentes em pouco tempo, que provoca esse aumento tão rápido? Medicação? Então, é o que a gente estava falando. Se alguma medicação, né, como, por exemplo, os antidepressivos, que fazem ter uma diminuição... A maioria dos idosos com Alzheimer tomam antidepressivos. Então, assim, o importante é saber que acordou, tem que se lavar a boca, tá? Se ele tem dente, lava a boca primeiro e depois é que escova, tá? Então, não escovar com aquilo que está na boca, porque se teve regurgitação e você for escovar em cima daquilo, você está pegando o ácido e esfregando os dentes, né? Então, assim, acabou de acordar, dá um copo d'água para ele tomar um pouco, porque isso também já vai dar uma lavada na boca, né? E dar uma diluída, né? Porque pode ter acontecido isso. É uma dica interessante também. Perfeito. Lador PUC Minas, conhece? Ah, sim, são os meus queridos alunos. A gente faz parte de uma liga acadêmica que estuda dor na face. Que bom, queridos. Aproveita, pede para eles se inscreverem no canal. Minha mãe tem Alzheimer, por gentileza. Por sinal, eu cheguei a 6.000 inscritos agora no sábado de manhã, de sexta para sábado, e eu quero estar agradecendo o pessoal que se inscreveu, que está com a gente, porque a gente está transformando esse espaço em um espaço com profissionais da área de saúde, trazendo convidados e dando essa orientação, mas eu preciso de vocês com like, com inscrição, com joinha, com like, né, com comentários, para a gente se tornar visíveis no YouTube e continuar trazendo profissionais, porque tem gente que olha assim para o canal e fala assim, é pequenininho, não vou perder meu tempo com a Ruana, não. E tem gente assim como você que, poxa, não, será um prazer
e vamos em frente. Então, ó, Lador PUC Minas, todo mundo se inscrevendo aí, por favor. Ela está mandando, sou eu não, tá? Tá. Mas, olha, pode deixar que eu vou falar com os meus alunos, né? Eu já assisti algumas lives suas e gostei muito, né? E realmente a gente... o ideal é isso, é trocar, né, de ideias, de conhecimento, a gente sempre cresce, né? Sempre. Eu aprendi várias coisas agora. Várias coisas. Então, é bom demais. Isso é muito bom. E coisas práticas, né? Olha aí, ó. O seu canal está como doutora Lilian também, ou está com um nome específico para divulgar? Ah, tá. O meu canal é Lilian Vieira de Paula, um papo sobre DTM. Ok. Também, Quem gente, quiser quem quiser saber mais do assunto, tem o canal dela. Para qualquer pessoa, porque eu tenho várias lives que estão lá, que são vídeos, que são voltados para o público em geral, né? E tem algum ou outro que é mais específico, mas assim, sempre tem alguma coisa que dá para aproveitar, né? Para aproveitar, né? Tá ótimo. O pessoal aqui está dizendo que gostou, porque eu falei que elas são jovens, estão escrevendo aqui, né? A Rose está agradecendo. Eu acredito que nós estamos já com 1h15. Está na hora da gente estar encerrando. E se alguém tiver mais alguma pergunta e não der tempo de responder nessa live, eu encaminho para ela, que eu tenho certeza que ela vai estar nos atendendo. Sim, com certeza. E aí o pessoal jovem está aqui, ó. Somos jovens. É isso aí, gente. E você sabe que a juventude está no coração, né? Está na cabeça. Olha, o meu, então, está muito jovem, está muito jovem. Eu estou me sentindo na adolescência. Adolescência. Mas é isso. Vamos ver aqui. Ok, Isabel, muito obrigada, tá? Olha aí, a Renata já está incentivando a gente para uma próxima e vamos marcar uma próxima. Tá bom? Precisamos. É isso aí. Podemos até falar, né? Dia 27. Dia 27 nós vamos fazer uma live, eu e a Renata, sobre sono e sonho. Então, eu vou falar sobre o sono e a Renata sobre sonho, né? Os significados e tal. Porque o sono tem tudo a ver com saúde, né? A gente falou até um pouco sobre isso, a gente vai falar mais. E sobre os sonhos, o que eles significam. Aí a Renata vai entrar aí nesse canal aí, vai falar bastante coisa, né? Sobre esse assunto. Então, está todo mundo convidado, dia 27 de agosto, quinta-feira, 20 horas. Vai ser no meu canal, Lilian Vieira de Paula, um papo sobre DTM. Eu escrevi errado aqui, peraí. Vou corrigir, 27 de agosto. Isso, 27 de agosto. 20 horas. Sim, a Renata, ela é da área da freudiana, psicanálise, se eu não me engano. Ela é psicóloga. Né? Isso. Exatamente. Eu também sou psicóloga. Eu fiquei sabendo. Então. É muito também legal, eu gosto muito. Muito. Eu sou psicóloga e a minha linha de atendimento também está ligado à psicanálise, né? Então, vai ser, eu vou assistir com certeza no seu canal. Que bom! Daqui eu vou lá me inscrever. Lá na PUC eu tenho um estágio que chama Extensão em Disfunção Temporomandibular. E é multiprofissional. Então, tem fono, físio, psicólogos e dentistas, né? Então, tem os alunos, os professores auxiliam em outros momentos e na clínica eu fico lá. E é muito legal, a gente cresce muito e eu já cresci muito com vocês da área da psicologia e dor e disfunção não tem jeito de falar se não for falar da pessoa como um todo, né? Sim. Então, é muito legal. Vou contar meus sonhos para a Renata depois. Então, vai ser ótimo.
Tá bom. Eu te agradeço, então, mais uma vez. Muito obrigada por ter vindo. A gente vai estar remarcando em breve, ainda esse ano, tá? Ótimo, vai ser um prazer. E se alguém tiver alguma pergunta, manda, que eu mando para ela depois no privado, tá bom? E eu quero te agradecer muito, viu, Ana? E obrigada a todos que entraram aqui no canal. Amei te receber. Daqui eu vou lá me inscrever no seu. Pode deixar. Ótimo. Legal. Beijo. Legal. Beijo, tchau. Pessoal, vamos lá ver aqui. Fale mais sobre isso. Não vou falar agora não, Renata. Eu vou falar na live, tá? Na sua live com a doutora Eline. Agora é o seguinte, gente, eu tenho uma novidade para vocês. Vocês lembram que eu tive que desmarcar a live com a doutora Cris Tavares, que ela é dermatologista e nutróloga? Estava marcado o dia 4, ela não se sentiu bem, ela está no tratamento médico, ela não estava bem naquele dia para fazer, e eu consegui, no sábado à noite, conversar com ela, e nós remarcamos para o dia 14 de agosto, ou seja, dia 14 de agosto, gente, dose dupla de Ruana. Vocês vão aguentar 2 vezes Ruana no mesmo dia? Pois é, porque às 15 horas, 3 horas da tarde, eu vou ter com a Carol Casagrande Crepaldi, falei errado. Ela é terapeuta ocupacional, gente. Terapeuta ocupacional, vai ser a primeira do canal. Ela vai trazer muita informação para a gente. E de noite, às 19 horas, a dermatologista e nutróloga, doutora Cris Tavares, aqui no canal, ok? Dose dupla na sexta. Amanhã, terça-feira, doutora Lina Dantas. Ela é médica integrativa, terapeuta canábica, ou seja, vai estar falando dos benefícios do uso do canabidiol no tratamento com demências. Eu gostaria que vocês divulgassem isso, porque é uma nova linha de alternativa de tratamento que está funcionando com muitos idosos com demência. Ele já é usado no autismo, na epilepsia, em outras doenças, e está sendo usado mais agora no Alzheimer e outras demências em si. Na quarta-feira eu me dou folga, e na sexta, dose dupla, ok? Então, eu não acredito que você escreveu isso aqui, Elizabeth. Eu vou botar só para zoar contigo. Olha só. Tá bom, tudo bem. Eu vou encerrar. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez, ok? E, como eu digo, tá? Como é que eu digo? Vamos que vamos, né, pessoal? Não esquece do joinha. Quem tiver interesse, dá um pulinho lá no canal da nossa doutora, que acabou de conversar com vocês. E a garganta está seca hoje. Beijo. Até breve. Não, é até amanhã.